Bom dia aos meus amados irmãos e a paz do Senhor a todos. Hoje é quinta-feira, né? Quinta-feira, um dia abençoado. Nós estávamos fazendo a nossa leitura matinal, né? Hoje, capítulo 11 de Eclesiastes, né? E dentro desse capítulo 11, das muitas maravilhas que tem aqui de ensinamento para a nossa vida, eu aconselho, sempre gosto de dizer isso, já aconselho você a ler o capítulo 11 de Eclesiastes. E aqui tem um texto dentro desse capítulo que fala sobre o semear, para que tenhamos a lavoura, né? E eu quero ler para você, para nós meditarmos. O versículo de número 3 diz assim: Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas, né? Então, olha aí, é um texto que fala sobre essa questão de semear, né? A disposição que se deve ter para semear. Aqui, logicamente, ele está falando da semente frutífera, né? E de alguém que deseja ter um plantio, para isso acontecer, tem que semear. E eu quero, logicamente, fazer menção desse texto e fazer a alusão ao Evangelho, né? Porque o Evangelho também é um semear. E aqui ele faz questão de deixar claro que muitas das vezes nós ficamos olhando para o tempo, né? Ah, vai chover, ah, o vento está forte, ah, isso, aquilo, ou seja, adquirindo as condições climáticas para dificultar ou para servir como desculpa para não fazer o trabalho. É isso que ele está apresentando aqui como questão, né? Que muitas das vezes a gente fica colocando dificuldades para não fazer o trabalho que tem que ser feito, mas depois nós queremos ter uma lavoura, né? Depois nós queremos ter o fruto do plantio, sendo que não foi feito o plantio, né? Porque olhamos muito para as situações, para as dificuldades. E trazendo para o Evangelho é semelhante. É semelhante. Nós queremos ter muitas obras para apresentar a Deus, né? Quando chegar o tempo da prestação de conta com o Senhor Deus lá nos céus, que ele vai requerer de cada um o que nós fizemos enquanto estávamos aqui, nós vamos querer ter muitas coisas para apresentar, muitos frutos, né? Só que nós não queremos plantar. O tempo de plantar não é amanhã, não é o futuro. O tempo de plantar é o presente, é o agora, até porque ninguém vai estar no futuro a não ser Deus, né? Então, nós precisamos fazer isso agora. Agora é o tempo de plantar. A grande questão é que a gente fica olhando para as dificuldades. Não, ainda eu estou muito novo. Ah, eu ainda preciso conquistar tal coisa. Ah, isso, aquilo. A gente começa a apresentar uma série de desculpas, de dificuldades para não fazer o trabalho que precisa ser feito. E esse trabalho da semeadura, esse trabalho de semear a palavra, o evangelho salvador, as boas novas de salvação, esse trabalho ele é para mim, ele é para você. E em vez de nós ficarmos olhando para as dificuldades da vida, em vez de nós ficarmos olhando para as aflições, para as condições climáticas, em vez de nós estarmos olhando para as questões que nos cercam e que, entre aspas, pode até estar causando alguma certa dificuldade, mas isso não pode ser o ponto central. O ponto central é conseguir ver, em meio a todas estas dificuldades, a oportunidade de fazer o ID do Senhor, plantar a semente que é a palavra, levar a sabedoria àquele que precisa, levar o conhecimento, levar a oportunidade de salvação, levar a possibilidade de alguém conhecer a Cristo como seu Salvador. Esse trabalho, ele precisa ser feito hoje. Então,
Como diz o texto, muitas das vezes a gente fica olhando para as nuvens carregadas, né? Muitas das vezes a gente fica analisando a questão do vento e por isso não semeia. Ah, vai chover, então não dá para semear. Ah, o vento está forte, então não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo. Não. Em vez de olharmos para as dificuldades, vamos olhar como oportunidade, né? Vamos olhar como oportunidade. A nuvem está cheia para chover, graças a Deus que vai chover. A terra vai ser regada, a semente que foi plantada, que foi semeada, ela vai brotar. E Deus vai dar o crescimento e o fruto brotará. Então, analise bem. As dificuldades, elas não devem ser o ponto de observação em si, para não fazer nada. Nós devemos olhar para as dificuldades e tomar elas como esforço, como alimento para a determinação para fazer algo para Deus. Olhar e dizer, tá difícil, tá? Mas agora é que eu vou fazer mesmo. Agora é que eu vou aproveitar a minha oportunidade. É em meio à dificuldade mesmo. Já que eu não aproveitei enquanto o tempo estava favorável, agora é que eu vou fazer. Mas não vou perder a minha oportunidade de fazer o plantio. Não vou perder a oportunidade de semear no reino de Deus. Eu também quero ter os meus frutos, eu também quero ter a obra, eu quero poder também ter a alegria de dizer para mim, eu consegui semear no reino de Deus. Em meio a tantas dificuldades que cercaram a minha vida, em meio a tantos problemas que me vieram, eu consegui também ser um semeador. É isso que a palavra está falando para mim e para você neste dia maravilhoso de quinta-feira. Enquanto nós estivermos olhando apenas para as dificuldades, não haverá lavoura. Não vai haver seara pronta. Não vai haver fruto, porque não foi plantada a semente. Então agora é tempo de plantar a semente, independente de chuva ou de vento forte. Independente de nuvens cheias ou de ventania. Vamos semear, porque quem é o responsável de fazer brotar a semente, de dar o crescimento, de produzir os frutos, não sou eu. O meu trabalho é plantar a semente, cavar a cova e plantar a semente. Essas três partes que é fazer brotar a semente, dar o crescimento à planta e fazer produzir o fruto, isso cabe a Deus. A minha parte é semear, independente de com chuva ou com vento. Vamos semear. O tempo de semear o evangelho é agora. O tempo de levar o ide do Senhor é agora. O tempo de trabalhar para Deus é agora. Eis que ele perto está e breve virá para requerer de cada um de nós o que nós fizemos para ele. Vamos aproveitar, meus amados. Vamos aproveitar e vamos semear a palavra do Senhor, as boas novas de salvação, o evangelho do reino de Deus. Amém? Essa palavra sirva para mim e para você como reflexão na nossa vida, para nós percebermos o quanto nós temos desperdiçado as oportunidades que Deus tem dado. Às vezes Deus tem dado até bom tempo, mas não temos aproveitado o bom tempo que Deus tem dado. Então vamos aproveitar agora o tempo que resta, né? O tempo que temos, independente de ser bom ou ruim o tempo, mas vamos semear no reino de Deus. Amém? Eu deixo essa palavra de reflexão para mim e para você nesta manhã abençoada de quinta-feira. Desejo a você a paz do Senhor e um excelente dia em nome de Jesus.